Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Só até aqui, irmãos. Irmãos, hoje eu vi um vídeo que um cristão enviava uma pergunta para um pastor e ele dizia: tem 2 anos que eu me converti, mas até hoje eu não consigo acreditar na salvação. Aí a gente vê nessa passagem que a salvação é muito difícil para a gente acreditar. É algo que não pertence a nós. Porque a salvação vem pela graça. Não vem por obras. Não é mérito. Porque você é bonzinho, porque você faz caridade, porque você ajuda o próximo, você é legal, você não dá volta em ninguém, né? Você não trapaceia, não rouba, não assassina, você não peca. Você é a figura perfeita. Não é por mérito, é pela graça. E é muito difícil a gente entender isso, porque a gente tende a buscar aquilo que a gente merece. E se a gente não tem mérito na salvação, como que eu vou merecer a salvação? Mas a graça é algo que vem de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus, em sua profunda misericórdia, nos deu algo. O dom da salvação é vindo através da graça. E graça é o favor sem merecimento. É algo que Deus faz por nós sem a gente merecer. Porque a gente busca a Jesus, porque a gente segue a Jesus, e a gente prega o Evangelho, a gente faz aquilo que agrada aos olhos de Deus. A gente se afasta do pecado. Mas quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de outra coisa, porque não só ele não acreditava na salvação, mas muita gente também tem problema com fé. Não é só você não acreditar na salvação ou você não entender a graça de Deus. Mas a fé em si. Como é que está a nossa fé em Deus? A nossa fé em Cristo. Porque Jesus é Deus que veio na terra em forma de homem para nos dar a boa nova, a notícia, a novidade, o Evangelho da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então você tem 2 missões para você ativar a graça de Deus. Primeiro é crer e depois é ser batizado. São palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E aí cabe a nós nos analisarmos e parar para pensar: para que a gente busca Deus? Você busca Deus porque você quer uma bênção? Você busca Deus porque você quer uma cura? Algo momentâneo? Você busca Deus porque você quer melhorar de vida? Um emprego? Ou até algo material? De repente você deseja um carro? Deseja quitar a casa própria? Tudo isso, irmãos, são coisas
materiais, são coisas desse plano, não do plano espiritual. Mas Jesus não veio prometer bênçãos. Jesus abençoou, mas Jesus não prometeu bênçãos. Jesus curou, mas Jesus não prometeu cura. Siga-me que serás curado. Não é isso. Não é esse o objetivo. Não é para isso que eu sirvo a Deus. Não é para isso que eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho para viver na glória, para ter vida eterna na glória. E para isso eu nego a mim mesmo. Eu me abstenho das coisas da terra, eu me abstenho dos pecados, me abstenho de tudo aquilo que me afaste de Deus. Para que eu tenha uma ligação maior com Deus, para que eu tenha mais intimidade com Deus. Para que eu venha entender essa graça que eu não mereço. É um favor sem merecimento, a graça de Deus. E se eu quero ser salvo, eu preciso entender isso. Para eu entender, eu preciso ter intimidade com Deus. Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso ter fé. Só que fé, irmão, a gente não produz. O ser humano é incapaz de produzir fé. A fé é um dom dado por Deus. Olha que complexo. Para você se aproximar de Deus, você precisa de fé, mas quem te dá a fé é Deus. Você consegue entender? Uma coisa puxa a outra e ao mesmo tempo, se você não tiver uma fé e se você não quiser se aproximar de Deus, você se afasta cada vez mais disso. E como diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Mas como que você ativa essa graça? Por meio da fé. Mas a fé não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8. A gente precisa edificar a nossa fé. A gente precisa se aproximar de Deus, não pelo que Ele tem a oferecer para nós. A gente tem que se aproximar de Deus pelo que Ele é. A gente está muito acostumado aqui a viver dia, noite. Quem rege o tempo do nosso meio terreno, né, o mundo físico, é o sol. Você só sabe que é hora de dormir porque o sol foi embora. Você sabe que é hora de acordar porque o sol voltou. O sol já parou? Na Bíblia já parou, mas o sol já parou? O sol não para. É o sol que controla o tempo. É o sol que determina o dia, o momento de trabalhar. Determina a noite, o momento de descansar. Determina os dias, os anos, os meses, os feriados, seu aniversário. É o sol. Você consegue entender uma realidade onde no plano espiritual não há sol, a luz que emana de Deus, a glória de Deus é o que rege o tempo? A eternidade é a unidade do tempo. É onde começo, meio e fim é a origem de Deus. Porque Deus diz em Apocalipse, eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes da criação, Deus já existia. Quando Deus se apresentou a Moisés e falou, diga ao povo que eu sou, em hebraico o verbo ser não é conjugado. Eu sou significa que Deus é hoje, Deus é no passado, Deus é no futuro. E a eternidade anda em uma linha só que a gente não consegue imaginar, porque a gente fica preso a esse mundo físico. Então, quando você se aproxima de Deus e tenta entender essas nuances, entender como que seria a nossa vida na glória, você começa a querer ter mais fé. Você começa a se questionar mais, Senhor, eu quero ter mais fé, eu quero me aproximar mais de Ti, porque eu quero morar na glória. Eu quero andar na cidade com ruas de cristais. Eu quero sentar na beira do rio de água viva. Eu quero ver os irmãos, vizinhos meus nas casas lá na cidade santa,
que foi tudo revelado a João em Apocalipse, João viu. E há a promessa da vida eterna na glória. E a gente, em cima dessa promessa de algo tão rico, como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não é capaz de imaginar o que é separado para a gente lá. E a gente vai se aproximar de Deus por causa de uma cura, por causa de uma bênção, por causa de algo material. Eu quero estar presente com Deus durante a minha vida até o momento da minha morte. Eu não quero que seja algo momentâneo. Eu não quero ter coisas do mundo na minha vida, eu não quero ter bebida, eu não quero ter farra. Eu quero ter uma vida normal, sem pecado, para eu me aproximar de Deus. Porque amanhã ou depois, irmãos, a gente morre, e se a gente morrer em pecado, a gente vai para onde? Você acha que tem uma salinha ali no canto você vai para aqui porque você tem que entrar no tratamento ali, você pecou muito lá embaixo aí. Fica aqui do lado, porque você tem que aprender aqui a palavra, você não foi na escola bíblica dominical, você não foi na igreja, você vai estudar um pouquinho. Você acha que é assim? Tem isso se tiver na Bíblia? Se tiver na Bíblia, tudo bem, mas não tem na Bíblia? Não tem. E essa palavra de Deus aqui, que foi escrita por Deus, com mãos de homem inspirada por Deus, tem que ser a referência do cristão. Se o cristão não acredita na Bíblia, não é cristão. Se você não acredita em que a Bíblia é 100% verdadeira, você não é cristão. E se você acha que você é cristão e você tem dúvida na Bíblia, você tem que pedir a Deus, orar. Mateus 7,7 diz: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E o que bate, lhe é aberto. Então cabe a nós buscar ter mais fé. Cabe a mim orar a Deus e falar: Senhor, eu preciso ter fé, me perdoa. Irmãos, eu passei 9 anos orando a Deus, depois que eu me converti, porque eu tinha vergonha de falar que eu não acreditava. Eu me converti pela dor, mas eu precisava de uma prova. E Deus se revelou. Mas o que é passar 9 anos, irmãos, orando? Tem gente que passa uma semana, ora, não tem resposta. Ah, isso aí, pô. Isso cansa. Você já pensou ficar 9 anos? Eu ia orar, irmãos, até morrer. Até o momento que Deus se revelasse a mim. Porque no fundo do meu coração eu tinha um grande medo. Que se Deus existisse e eu tivesse errado, eu ia para o inferno. E isso moveu a minha vida. Moveu a minha maneira de pensar. A minha maneira de raciocinar, de agir na vida. E as prioridades nossas têm que ser baseadas na Bíblia. A gente não é humano, irmão. Nós somos seres espirituais. A gente está passando um tempo na terra. Uma provação. Quem for digno terá suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E a gente precisa se solidificar mais com esse relacionamento com Deus, irmão. Nos aproximar de Deus. Buscar fé. Porque em Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza das coisas que esperam, irmão, é quando você está numa prova, você ajoelha, ora, pede a Deus a solução e descansa seu coração. Porque você tem certeza que Deus vai te dar. E a convicção dos fatos que não vêm. Depois de 9 anos pedindo a Deus uma prova, Deus se revelou a mim. Até hoje eu não vi nada espiritual. Mas hoje eu tenho convicção das coisas que eu não vejo. E hoje eu tenho medo, não de morrer e estar no pecado, eu tenho medo de não estar agradando a Deus. Porque eu tenho convicção da sua existência, eu tenho convicção da promessa, a promessa da salvação. Porque é para isso que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus para ser salvo. Eu sirvo a Deus para morar na glória, ter vida eterna, ter o privilégio de olhar nos olhos de Jesus.
Isso que a gente deve, irmãos, resgatar, porque a fé dos cristãos está começando a ir embora. Muita gente com medo. A gente está vivendo tempos difíceis, mas a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar a nossa raiz. A raiz do cristão é a fé. Para você ter fé, basta você pedir a Deus. Quanto mais você pede, maior o seu relacionamento com Deus, mais próximo você fica de Deus. E aí tudo cresce e tudo constrói. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.